E aí, tudo bem? Eu sou Caio Cross, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo, aqui eu falo sobre mensagens, né, que Deus coloca em meu coração, né? Hoje eu vou fazer o primeiro de dois vídeos, né, em relação a hobbies, né, que nós temos em vida e como administrá-los em paralelo com o nosso compromisso principal, que é o relacionamento com Deus, né? Além da subsistência e etc, ok? Então, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de uma inscrita, né, aqui do canal, que me mandou uma mensagem muito legal e me animou para fazer esse conteúdo, né, que eu percebo ser de bastante interesse das pessoas, por causa da quantidade de visualizações que teve em um vídeo, né, que eu falei sobre hobbies, né, e sobre Deus. Então, eu acredito que é um dilema que muitos cristãos tenham em suas vidas, né. Eu mesmo, eu passei por mudanças em relação a forma como eu lidava com o consumismo, né? Depois que eu entreguei minha vida para Deus. Então eu vou trazer vídeos, né, sobre todo esse processo para tentar ajudar outros cristãos que estejam passando pela mesma coisa que eu, né, ressignificando as suas vidas, né, o que não é uma tarefa fácil, né, convenhamos, devido a gente estar na carne, né. Então primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: Deus, ele deseja que tudo que nós façamos seja com a sua presença em nossa mente e coração, né? Em 1 Coríntios 10:31, depois 31, diz o seguinte: é, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fizermos nessa terra, devemos levar Deus em nossos corações, né? Quer falemos algo para alguém, quer compremos um pão na padaria, quer lavemos uma louça e por aí vai, né? Se nós fizermos isso, nós iremos nos policiar em relação ao nosso próprio comportamento, em relação às coisas que estão diante de nós, tá bom? Então, com Deus em nossos corações a todo instante, a gente vai pensar duas vezes antes de dizer, né, alguma palavra errada para alguém, em agirmos desonestamente com o próximo e por aí vai. Então, por exemplo, se eu estou jogando um jogo de videogame, onde o jogo nos dá a opção de ser do mal ou do bem, se somos verdadeiramente cristãos, devemos escolher agir da melhor forma possível dentro do jogo, certo? Aí você pode dizer assim, ah, mas é só um joguinho, não estou fazendo mal para ninguém, ninguém ali é real. Então, ok, eu entendo essa questão, não é uma pessoa real, ali é um avatar, né? Não é um ser vivente que tem carne e osso, que tem sangue e tudo mais, né? Não tem um espírito. Contudo, se você quer agradar a Deus, se o seu coração for muito próximo de Deus, né, de Jesus, se você for uma pessoa de caráter, que se empenha em ser uma pessoa melhor todos os dias, eu tenho certeza que você vai se sentir incomodado, até mesmo de machucar um avatar, sabe, um NPC no jogo, sabe? Eu falo porque eu sou assim, quando eu jogo, né, eu tô ali jogando um jogo que tem essa coisa de você ser do bem ou do mal, eu sempre tento fazer sempre o melhor possível ali, porque eu sei que Deus está me observando, entendeu? Então, quando o jogo ele é assim, né, para quem joga videogame sabe, o próprio jogo ele recompensa a sua bondade, né, a sua honestidade, né? Por exemplo, tem NPCs que lembram de você ali porque você fez algo bom no jogo, ele traz alguma coisa para você, te presenteia coisas que são úteis no jogo. E da mesma forma, quando você faz coisa ruim, né, dependendo do jogo, o próprio jogo ele mostra as consequências da sua maldade, entendeu? Então, por exemplo, um bom exemplo de jogo assim é um que se chama Red Dead Redemption, né, que é um jogo, tem o 1 e o 2, né, onde você joga com um bandido, né, você é de uma gangue de bandidos que fazem ali roubos e tudo mais, só que a história, ela gira em torno da redenção, né, os próprios atos desses bandidos ali, tem o personagem principal que ele vai questionando tudo isso, né, que ele quer uma redenção para ele sair disso, ele tem uma vida saudável, uma vida digna, né. Então essa é um exemplo por exemplo, de jogo que é interessante, né, para um cristão consumir e tudo mais. Mas eu vou entrar especificamente em relação a como saber escolher um bom entretenimento no próximo vídeo, né, que é a parte 2. Nesse vídeo eu vou focar mais em relação a como administrar o momento de lazer, tá? Aí saindo desse preâmbulo, de que precisamos levar Deus para nossos hobbies, eu quero entrar aqui em algo específico que é sobre a palavra equilíbrio. Né? Em Eclesiastes 3:1,
e seguindo adiante, é dito que há tempo para todas as coisas, né? Então está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Há tempo para dançar, tempo para trabalhar e por aí vai. Né? Lá é dito vários exemplos, né, que especificam isso. Ou seja, para tudo há um tempo determinado, até mesmo para que nós recebamos as promessas de Deus, né? E para que sejamos lapidados por Ele também. Então é necessário que o homem ele tenha um tempo de descanso após as suas responsabilidades, né? Onde o mesmo possa orar a Deus, onde possa dormir, onde possa se divertir sozinho, né? Ou com a sua esposa, ou com seus filhos, familiares e por aí vai. É necessário um equilíbrio, até mesmo para o conhecimento que adquirimos da palavra de Deus, entendeu? Então, quando nós lemos a Bíblia, é importante que assimilemos cada passagem de uma forma única, individual, buscando cada nuance que determinada frase quer nos dizer, né, naquela passagem, por aí vai, né? Ou seja, aos poucos. Portanto, não é saudável que a gente devore inúmeros capítulos de uma vez só, né? Como se a gente quisesse provar para Deus que nós somos dedicados, né? Pois fazendo isso não quer dizer que você assimilou tudo o que aquele capítulo ali queria dizer, entendeu? Que todos aqueles capítulos que você consumiu de uma vez queria dizer, entendeu? A Bíblia, ela é um livro muito complexo. Se você parar para pesquisar com calma cada trecho, para você não ficou muito bem entendido, você vai saber que há muitas lições a serem assimiladas em uma única estrofe, entendeu? Em um único capítulo. Então, o que eu quero levantar com tudo isso, né, que eu estou falando aqui, é que é de suma importância que a gente tenha momentos de descanso, até mesmo para assimilar o que aprendemos lendo a palavra de Deus, né? Eu não sei se você sabe, mas Deus, quando Ele nos dá uma direção do que nós precisamos fazer em nossas vidas, Ele não nos entrega o todo, né? Tudo o que vai acontecer. Ele só dá o próximo passo, entendeu? Então, cada vez que nós damos o passo que Deus nos pede, aí Ele vai nos dando mais, né? E sempre um passo de cada vez. Então, cada dia é um novo aprendizado. Ou seja, até mesmo Deus sabe que nós precisamos de tempo para assimilar tudo o que Ele tem para nos ensinar. Existem coisas que nos são ensinadas, né, passadas por nossos pais, por amigos, etc., que nós só vamos entender depois de uma certa maturidade. Entendeu? Para que nós vamos lembrar às vezes a gente nem vai lembrar que aquela pessoa falou aquilo, mas a gente vai assimilar, a gente vai ter um insight que a gente vai entender o que é aquilo, entendeu? E você também, e a mesma coisa também é com a Bíblia. Tem coisa que a gente vai entender e tem coisa que a gente só vai entender depois de um certo entendimento, de uma certa experiência da vida, entendeu? E você também precisa saber de uma coisa que é muito importante. Nós não sabemos lidar com muita informação de uma só vez. A questão é que nós não fomos feitos para sermos assim, entendeu? E é por isso que existe Deus em nossas vidas. É por isso que Deus se fez homem através de Jesus, né, para que nós nos reconectássemos com o Pai, né, que nossos pecados fossem pagos na cruz e que fôssemos livres de tudo que o mundo diz que é certo, mas não é. Né, então, por exemplo, você pode ver o exemplo do filme Matrix. Né? O Jesus é como se fosse o despertar do Neo naquele mundo que não existia, entende? Então, diante disso, é muito importante, voltando para o assunto principal aqui, que nós tenhamos hobbies, que nós tenhamos momentos de lazer, seja lendo livros, jogando jogos, brincando com seus filhos, assistindo filmes, peças de teatro, jogos de tabuleiro, dialogando com quem a gente ama, etc. E dito isso, não tenha medo de estabelecer um dia e um horário para ter contato com os seus lazeres, entende? Não é errado você, no caso, não estar 24 horas por dia lendo a palavra de Deus. O errado é você não levar Deus para onde quer que você vá. Entende? O errado é você estar em um momento de lazer com quem você ama e não levar Deus junto para esse momento de lazer. Né? O errado é você esquecer que Deus existe, entendeu? Então Deus quer que nós sejamos amigos dele, Deus quer que a cada momento a gente lembre dele, dialoguem com ele sobre as coisas que nós estamos presenciando, contemplando naquele momento, entende? Então, se você está jogando um jogo, você está lendo um livro e por aí vai, comente com Deus o que você acha de legal naquele jogo, o que você não gostou. Ria com Deus sobre o que você achou engraçado naquela cena, daquele filme.
Leve Deus para aquele momento, entendeu? Fale sobre o quão criativo você achou aquela cena de luta, aquela cena fantástica e tal, né? Então, uma coisa que eu faço muito é procurar naquilo que eu estou consumindo reflexos do amor de Deus, né? O que seria isso? Por exemplo, você tá jogando um jogo, presta atenção no cenário que foi criado daquele jogo. Presta atenção nos detalhes que os programadores colocaram ali, os design e tudo mais. Tenta ver, por exemplo, como os NPCs se comportam, imitando a realidade. Tudo isso é um reflexo de Deus, por exemplo, que Deus nos deu a criatividade, entende? Então o ser humano ele usa essa criatividade que Deus nos deu para criar essas coisas também, entendeu? Claro que tem coisas que não são, que tem intenções ruins e tudo mais, mas mesmo assim você consegue ainda encontrar reflexos de Deus naquilo, sabe? Você consegue ver que, por mais que às vezes a pessoa não acredite em Deus, querendo ou não, Deus está presente na vida dela, sabe? Só o fato dela existir, só o fato de ela colocar uma ordem em alguma coisa, já diz ali que, tipo, que Deus controla tudo, sabe? É uma coisa bem complexa de se explicar, mas se você procurar a presença de Deus nas coisas, você consegue encontrar. Isso é muito interessante quando você está consumindo as coisas, sabe? Livros e tudo mais, entendeu? Então vamos ver onde que eu me perdi aqui agora. Então a pergunta certa é assim, não é qual o tempo que eu devo estipular para os meus hobbies. A pergunta, porque assim, lógico que é necessário ter um equilíbrio, né, sem exagero, uma coisa saudável, mas a pergunta é, eu estou levando Deus para onde eu desejo estar neste momento? Né, quando eu não estou lendo a Bíblia, etc. Então eu estou colocando Deus nesse momento aqui que eu estou em comunhão com os meus pais, com a minha esposa, etc. Eu estou colocando Deus nesse momento? Então essa é a pergunta certa, entendeu? Não é você estar a todo momento, 24 horas por dia, tendo contato com a palavra de Deus. Não é isso. É necessário ter um equilíbrio, entende? Então, não é a quantidade de páginas da Bíblia que você leu em um dia que diz o quanto você entende sobre Deus, né? O quanto você está se empenhando em assimilar a palavra de Deus, mas o quanto você consegue assimilar de uma única estrofe, de um único capítulo, entendeu? Isso que é o mais importante, entendeu? Então, se você ler um ou dois ou três capítulos por dia, né, somente depende da duração dos capítulos e da sua complexidade, isso não é errado, né? Então, o errado é você ler de forma displicente. Então, lendo um pouco a cada dia com dedicação é muito mais proveitoso, né, do que ler vários capítulos e não entender nada do que está escrito ali na palavra, né, de Deus, entende? Então, para finalizar, você, né, que está vendo esse vídeo, não se sinta culpado de descansar e procurar um hobby para distrair a mente, né? Mas lembre-se de não esquecer de convidar Deus para esse hobby, né? De levar ele junto com você ali, de você ter um relacionamento com ele. Porque quanto mais próximo você tiver de Deus, mais ele vai trabalhar em você, mais você vai sentir a paz dele e tudo mais, né? Mais você vai ser mudado. Né? E também se você colocando Deus nesse momento de lazer, você vai percebendo coisas que você antes normalizava, né? Deus vai ali, o Espírito Santo vai mostrando para você coisas que não são necessariamente legais, entendeu? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, né? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, né? Compartilhe para alguém que você acha que pode gostar desse vídeo. Eu vou fazer ainda a parte 2, né? Que é sobre como escolher coisas que são boas, né? Para entretenimentos legais, né? Que não vão ali agredir a sua fé e tudo mais, né? No caso com o cristão. Né? E em breve para esse vídeo. Então, que Deus lhes abençoe grandemente. Grande abraço para vocês, tá bom? Fique com Deus. Abraço.